Boa noite. 8h em ponto. Vamos ver se tá tudo certo aí. Boa noite, gente. Como a intenção dessa live é ela ficar salva, eu vou começar, mesmo antes do pessoal ir chegando, tá bom? Queria me justificar antes pra vocês se hoje eu parecer um pouquinho tensa. Meu pitico tá dormindo, mas ele tá um pouquinho doentinho, tá com bastante tosse. E a gente fica bem apreensiva, né? Então, se em algum momento eu parecer um pouquinho perdida, é porque eu tô aqui olhando ele, fiscalizando na câmera. Mas vamos lá. Pra você que chegou aqui através dessa live e ainda não me conhece, o meu nome é Laís Kroll. Eu sou esteticista de formação. Deixei minha profissão quando me tornei mãe para me dedicar a cuidar do meu filho e me encantei pela área da educação de filhos, assim, em todos os aspectos. Mas a primeira área que me encantou foi a educação de sono. Eu estudei muito, muito, muito para aplicar no meu filho. Eu tive alguns problemas, mesmo estudando bastante. E então eu percebi que eu levava um jeito para isso. Comecei a ajudar muitas outras pessoas. E agora acabei de completar meu primeiro curso de formação de consultora de sono infantil. Mas essa live de hoje, eu não queria que vocês conhecessem a Laís consultora. Queria que vocês conhecessem a Laís mãe, sabe? Por isso que eu coloquei no título da live que era uma live de mãe para mãe. Porque uma coisa que eu queria que ficasse claro é que meu bebê não é um bebê especial. Algumas vezes, quando eu conto alguns causos do Giovanni ainda muito pequenininho, alguns perrengues que a gente passou por ele, tem algumas pessoas que vêm no direct e me falam: nossa, eu achei que isso nunca tivesse acontecido com você. Eu achei que isso só acontecesse aqui em casa. E não. Pelo contrário. Dentro até da minha linha de estudo, eu percebo que o Giovanni é um bebê bem difícil de ser conduzido ao sono. Ele é um bebê bastante resistente, ele luta bastante com o sono. Ele é um bebê muito ativo, então ele não tem, assim, um desejo, um amor especial, um carinho especial com o sono. Então eu precisei, assim, ser muito disciplinada, muito persistente para conseguir, né, colher o fruto que a gente colhe até hoje. E então eu queria que vocês conhecessem esse lado mãe, sabe? Porque foi a Laís mãe quem pesquisou tanto e quem pôde ajudar as pessoas através disso e que, por fim, se tornou consultora. Então vamos lá, começar do começo. Vou abrir para vocês. E uma última coisa que eu queria falar antes de começar o assunto oficial é que eu não quero poupar nenhum conhecimento que eu tenho, tá bom? Mesmo agora eu tenho me formado, tendo ser consultora de sono, eu não quero poupar meu conhecimento aqui no Instagram para vocês. Eu quero ajudar da maneira que eu puder ajudar, eu quero falar tudo aquilo que eu puder falar. E então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, fiquem à vontade em perguntar, tá? Eu sempre tô disposta a responder. Então, quando eu estava gestante ainda, eu li um livro que chama Nana Neném. E esse livro fala mais especificamente sobre rotina, sobre a condução do sono, sobre alguns ajustes que a gente deveria fazer, sobre como deveria ser o ambiente do bebê. A gente tinha um... Deixa eu colocar no Vibra. Voltei. A gente tinha um contato bem próximo de um casal de amigos que faziam educação de sono, que colhiam frutos da educação de sono do filho dela. E a gente, né, sempre observando isso, eu sempre fui uma pessoa muito atenta, eu ficava olhando, todas as mães eu perguntava como que era e como que não era. E então a gente decidiu que a gente teria uma rotina com o nosso bebê e que a gente conduziria o nosso bebê a dormir no berço antes mesmo dele nascer. E a hora que a gente chegou em casa, assim, eu e o Danilo, a gente foi super redondinho.
O Giovanni já chegou em casa, gente, da maternidade com uma rotina. No dia 1 pós-maternidade, ele já tomou banho no horário que a gente tinha determinado. Ele já iniciou o sono noturno no horário que a gente tinha determinado. Assim, no horário que a gente sabia que era o mais adequado. Ele já fazia mamadas com espaçamento, sabe? Eu fazia mamada direcionada, analisando sempre sinais de fome. Eu sempre analisava sinais de sono e colocava ele para dormir no tempo adequado. Sempre tudo muito redondinho. O ambiente dele sempre foi um ambiente ajustado. Então, durante o dia, ele dormia no quarto dele, porque eu queria que ele já tivesse algum contato com o lugar que a gente pretendia, né? Que ele dormisse oficialmente. E durante a noite, ele dormia no nosso quarto, num berço portátil. Mas assim, né? Maravilha. E aí, o Giovanni, ele sempre foi tido como um bebê muito bonzinho. Porque como ele tinha essas necessidades sempre bem supridas, ele não tinha nenhum problema, nenhuma doença, ele era realmente muito bonzinho. Porque ele dormia bem, ele comia bem, né? Mamava bem. Ele sempre teve estímulos adequados. Então, dentro daquilo que pauta a necessidade de um bebê, ele, né, quando foi para começar a sorrir, ele sorria para todo mundo. Ele chorava muito pouco, porque ele sempre era atendido de antemão. Então, vamos lá, meu bebê bonzinho. Quando o Giovanni tinha 26 dias, o Giovanni teve um engasgo, dormindo do meu lado. Hoje eu sei o motivo desse engasgo, por isso que lá, se você for lá no meu stories agora, uma das coisas que eu coloquei que eu mudaria no meu segundo filho é sobre colocar o bebê pra dormir numa posição adequada, né, na postura adequada. O Giovanni nessa época, ele tava assim, dormindo de barriga pra cima, mas ele dormia com muita contenção. Vou mostrar pra vocês. Trouxe um auxiliar. Ele dormia com um charutinho, enroladinho assim, e ele dormia num rolinho de contenção. Mas qual que foi o problema desse dia? O ombrinho dele ficava meio que pra baixo do rolinho. E aí, a hora que o leite voltou, ele não tinha espaço pra ele virar o rosto. Então, ele teve um engasgo, assim, bem feio. Ficou alguns minutos com um engasgo parcial e a gente teve que ir pro hospital por conta disso. Isso deixou a gente bem apreensivo, já de primeira mão, né? 26 dias era muito pequenininho, passar um dia no hospital foi terrível. E aí eu mudei algumas coisas, mudei algumas questões, mas uma coisa que eu acabei mudando, que hoje eu vi também que era errado, foi colocar ele pra dormir de lado, por conta desse medo, sabe? Na época, eu não tive essa noção de que o problema não era a posição que ele estava dormindo, mas a posição que o rolinho estava enquanto ele estava dormindo. Eu limitei o movimento dele demais, né? E aí, ao invés de eu deixá-lo de barriga pra cima, mas abaixar o rolinho pra baixo do ombro, eu acabei fazendo com que ele dormisse de lado. E isso foi um problema mais pra frente. E aí eu quero... Isso é importante, parece que não é importante, mas é importante lá pra frente, nessa história do soninho do Gigi. Continuamos então com a nossa rotina redondinha, tal e tal. Eis que chega a 5ª semana de vida do Gigi. Giovanni começou com crises de cólica. As cólicas que normalmente chegam com 6 semanas de vida, aqui em casa deu uma adiantadinha e chegou com 5 semanas. Foram, se eu não me engano, 4 ou 5 dias, mas assim, pra ficar da história. Eu lembro exatamente como foi, eu lembro dos dias, eu lembro das loucuras que eu fiz e assim, como... Eu lembro de um dia de eu acordar assim de noite e o Danilo e o Giovanni tá na cama, assim, o Danilo tá olhando pra cara dele. E ele chorando, falava, Danilo, o que tá acontecendo? Ele, eu não sei o que fazer mais, ele não para de chorar. E, né, pai de primeira viagem, a gente ficou bastante assustado com aquilo, até a gente conseguir achar um medicamento que ajudasse ele, até achar uma posição que aliviasse as cólicas, e até, né, uma questão natural, um processo de amadurecimento, ele ficou muito, muito, muito acostumado em ficar no colo. Claro, né, ele tava com dor, a gente sempre acolhia, ele sempre ficava no colinho o tempo todo. Então, ele dormia no colo. Uma coisa que raras vezes eu fazia era deixar ele dormir mamando, né? Já era uma coisa que a gente tinha colocado como plano nosso aqui. Então, eu não deixava ele dormir mamando, mas ele acabava dormindo no colo por conta das dores e tal. Necessário nesse momento. Quando isso passou, juntado o refluxo que ele tinha, o refluxo fisiológico, mas que era bem intenso, a esse engasgo que ele teve, né, por conta do refluxo, ele tinha que ficar muito tempo em pé pós-mamada. E por conta da cólica, ele tinha se acostumado a ficar bastante tempo no colo. E juntando uma coisa com a outra, o Giovanni muito cedo se acostumou a ficar só no colo para dormir. Então, assim, em tempo acordado, em momento acordado, ele ficava no chão. Eu sempre fiz, né, um momento de tapetinho. Ele ia muito bem com outras pessoas, mas no momento de dormir ele só queria colo e só o meu colo. A gente não chegou a ter um problema tão grande assim com o sono dele, porque como a gente tinha uma rotina bem certinha, a gente já tinha ruído branco, já tinha um ambiente todo muito ajustado,
Ele até que dormia bem. Qual foi o problema que tivemos? Ele demorava muito para dormir. Ele se tornou um bebê muito resistente. Tô olhando aqui minhas anotações. Ele se tornou um bebê muito resistente. Então, assim, durante o dia eu demorava 10, 15, 20 minutos, 25 minutos, meia hora para conseguir fazer com que ele pegasse no sono. E aí sim passar pro berço. E algumas vezes depois que ele entrava em sono, depois que ele dormia, eu esperava ele entrar em sono profundo, às vezes ia mais 10, 15 minutos, para assim eu passar pro berço. E à noite esse problema foi ainda maior. Ele chegava a demorar horas para dormir. A gente sabia que ele estava com sono, eram sinais claros de sono, né? A gente tinha todo o respaldo de que era a hora dele dormir, que ele precisava dormir, que ele já estava em tempo adequado acordado para ter sono para a idade dele. Mas ele resistia demais, demais. Tinha dias que a resistência dele era assim, uma resistência. Ele só não fazia nada, ficava olhando pra nossa cara com o olho aberto, tipo, mãe, não vou dormir hoje. E algumas vezes era com choro, e isso cortava muito o nosso coração. Porque a gente sabia que ele tava chorando de exaustão, sabe? E eu ninava incansavelmente. Ele sempre enroladinho no charutinho, a gente sempre com tudo muito certinho. E era aqui nesse quarto, nem nesse corredor não, né? Porque a casa era uma outra casa, mas bem parecida com essa. Eu ninava esse menino incansavelmente. E como ele queria só o meu colo, teve um tempo assim que tava ficando insustentável pra gente. Porque às vezes eu dava ele pro Danilo pra eu conseguir ir no banheiro fazer um xixi e tomar uma água, sabe? Do ponto que chegava de eu ficar aqui. O dia, assim, master pra gente foi o dia que ele demorou 3 horas e meia pra conseguir pegar no sono. Ele só tinha 2 meses. Então, assim, né, tem muitos pais que falam pra mim que o bebê meio que só acordou depois dos 4 meses de vida. Nossa, até o quarto mês era tudo muito tranquilo, muito maravilhoso, e depois do 4º mês que o bebê começou a dar algum problema no sono. O Giovanni, assim, muito cedo já mostrava para o que veio. Com 2 meses ele já era muito resistente, soneca e sono noturno. Então, como eu disse, eu ninava ele incansavelmente. E ele demorava muito para dormir. Quando ele dormia, como ele tinha o refluxo, eu ninava ele em posição de pé. Vou pegar meu modelo. Quando ele dormia, eu ninava ele em posição de pé por conta do refluxo. A hora que ele entrava em sono profundo, eu colocava ele nessa posição. E aí, depois de mais ou menos uns 15 minutos, aí sim eu passava ele pro berço. E aí tinha algumas vezes que acontecia, eu colocava ele no berço e ele acordava. Alguém se identifica com isso? E aí eu tinha que começar o processo todo de novo, e pegava, e ninava, deixava de pé, e algumas vezes tinha que dar peito de novo, porque já tinha passado muito tempo. Uma loucura. E eu chorava por conta disso. Eu acho que só quem já passou por esse tipo de processo, ou quem está passando, vai entender eu falando sobre isso, porque hoje eu olho pra trás e eu dou risada de mim mesma. Mas eu chorava, e eu lembro que nesse dia que ele demorou muito, eu lembro que o Danilo me pediu permissão pra sair do quarto. Ele falava assim, eu posso sair do quarto, por favor? Porque ele tava chorando, e tinha hora que ele parava, ele não aceitava o colo do Danilo, e eu lembro que meu marido chegou aí pra sala pra orar. Ele me pediu isso. E ele foi pra sala e ele orou, e o Giovanni dormiu naquele momento, eu consegui colocar ele no berço. E a gente tava muito mal, muito frustrado, principalmente por não estar conseguindo suprir essa necessidade do Giovanni, sabe? Eu sabia do que ele precisava, eu sabia que ele tava com sono, eu sabia que ele tava me pedindo pra dormir, mas eu não conseguia suprir isso nele. E a segunda frustração é porque, sabe, a gente já tinha todo um conto em volta disso, a gente tinha estudado, a gente tinha se empenhado, a gente fazia, né, tudo dentro do nosso alcance. Mas qual era o problema envolvido ali? A gente tinha pulado uma etapa muito importante do sono do bebê, não para todos os bebês, mas para os bebês do tipo de Giovanni, que é a autonomia. No comecinho, a gente deixava ele bem calminho, e quando ele estava bem calmo mesmo, demonstrando já algum estágio de pré-sonolência, a gente colocava ele no berço. E ele adormecia sozinho, dormia bem. Quando a gente passou por essa questão do refluxo e a questão da cólica, a gente perdeu a mão e começou a ninar incansavelmente ele. Mas ele meio que estava rejeitando esse processo, sabe? Com o conhecimento que eu tenho hoje, eu sei que ele é uma criança muito interativa e a nossa presença agita bastante ele. Até hoje, no sono, a nossa presença agita bastante ele. E a gente estava atrapalhando esse processo dele dormir. E assim, né? Foi algum tempo que a gente ficou assim, não foi muito tempo. Quando deu esses 2 meses, depois desse dia dele, que ele demorou 3 horas e meia para dormir, eu lembro que de madrugada a gente comprou um curso de sono.
E depois, agora que eu tava me formando, eu vi sobre isso, que a hora que o marketing de educação de sono bomba nas redes sociais é de madrugada. E eu sei muito bem por quê, porque a gente comprou esse curso de madrugada. Falei, não, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente já sabia o que tinha que fazer, né? A gente sabia que ele precisava dessa autonomia pra dormir. Mas a gente não se sentia confortável de fazer isso sozinho, sem orientação. Então, eu esperei, a gente comprou esse curso, eu maratonei, eu assisti assim, um curso super longo, eu assisti em 2, 3 dias, anotei tudo que eu precisava anotar, eu tinha pouquíssimos ajustes pra fazer na rotina dele, já era tudo bem certinho, era só a autonomia que faltava. Então, depois de maratonar, eu esperei passar a vacina de 2 meses dele, né, que ele estava quase pra completar 2 meses, né, quando a gente comprou. Eu esperei passar essa vacina. Aí eu esperei passar a reação da vacina. E no dia seguinte eu já comecei. Eu falei pro meu marido, a partir de hoje esse menino só vai dormir se for no berço. Pois começamos. E eu, como ele era muito pequenininho, eu me decidi por fazer um método bem gradual de educação de sono. Então, se você não viu a postagem de hoje, vai lá. Que eu tô explicando o que é você dar autonomia pro seu bebê e por que, né, alguns bebês precisam disso. Comecei esse processo então com o Giovanni, a gente começou de noite. E aí eu vou explicar agora pra vocês minuciosamente o que eu fiz, tá bom? Vamos lá. O Giovanni então dormia dentro de um rolinho. Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui. O Giovanni dormia dentro de um rolinho de contenção. Eu nunca fui muito a favor de ninho, justamente porque o ninho, né, rodeia até a cabeça do bebê. E aí aquela questão que eu falei do bebê não ter mobilidade, se por um acaso ele regurgitar, eu sabia que isso poderia atrapalhar, tá? Então ele dormia embrulhadinho no shortinho e dormia dentro do rolinho. Como eu comecei a condução de sono dele? Eu amamentava o Giovanni, colocava ele pra rotar, deixava ele alguns minutinhos por conta do refluxo, e a hora que ele já tinha arrotado, já tinha passado, se eu não me engano, 20 minutos ou 25 minutos, porém com ele ainda acordado, eu já colocava ele no berço. É claro, né, que haveria uma rejeição porque não era o hábito dele. Então, o que eu decidi fazer? Olha só, o mesmo ritmo qual eu embalava ele na hora de colocar ele pra rotar, foi o mesmo ritmo que eu colocava ele no berço. Então eu continuava embalando ele. E eu passei a ninar o Giovanni no berço. Essa foi a primeira etapa da educação do sono do Gigi, tá bom? Então você, mamãe de nenéns pequenininhos, anota aí. Eu passei a ninar o Giovanni no berço ao invés de ninar no colo. Então eu colocava o Giovanni... não vai dar pra ver. Eu colocava o Giovanni assim no rolinho, um pouquinho de ladinho pra eu conseguir bater no bumbum dele. E aí a mesma música que eu tava cantarolando e ninando ele no colo, eu ninava batendo no bumbum dele. E aí ele ficava bem calminho, bem calminho, bem calminho. Algumas vezes, claro, ele ficava agitado demais, eu pegava, retornava ele pro colo. Sempre quando tinha qualquer choro, qualquer reação contrária, eu pegava ele no colo, acalmava ele no colo novamente. Quando ele tava calminho, eu voltava pro berço. Quantas vezes, Laís? Incansáveis vezes. Eu acho que o primeiro dia, até ele aceitar o berço e até eu conseguir fazer ele dormir com a minha mão no bumbum dele, deve ter beirado umas 20 vezes eu ter feito isso. A primeira vez. Enfim. E aí eu ficava, né, dando tapinhas no bumbumzinho dele até ele dormir. Oi, Iago, que saudade, tudo bem? Meu filho é mesmo, meu filho é maravilhoso. E aí eu batia no bumbum desse menino incansavelmente, literalmente até a mão tá cansada, até ele dormir. Depois que ele dormia, eu continuava mais um minutinho e depois eu retirava a minha mão. E assim lá ele ficava dormindo. Nossa, foi simples assim? Ele dormiu uma noite inteira? Não. Chegamos aí a um problema que a gente tinha. Claro que nas primeiras noites ele acordou algumas vezes mais, né? Porque dormiu de uma maneira diferente, houve um estranhamento. Foi também quando a gente decidiu passar ele pra dormir à noite também no quarto dele. Então teve essa mudança de ambiente que também causou um estranhamento no bebê. Mas uma questão do Giovanni era a postura. Como ele dormia de lado, finge que eu sou o berço dele. Como ele dormia de lado, gente, depois de algumas horas, o braço dele do menino tava doendo, né? Então ele acordava chorando por conta da posição. E aí, como já tava bastante tempo em jejum, eu amamentava e aí eu colocava ele pro outro lado. Ai, gente, vamos lá naqueles itens de o que eu faria diferente. Eu não faria isso hoje. Primeiramente pela questão da segurança, porque eu sei que essa não é a posição adequada pro bebê dormir. É assim que ele deveria dormir. E também porque eu sei que eu poupei o Giovanni de fazer jejuns mais longos, mesmo sendo muito cedo. Sem assim, estar forçando.
eu sei que se ele tivesse numa posição confortável, ele conseguiria passar essa primeira mamada sem acordar, sabe? Mas ele só conseguiu passar essa primeira mamada, né? Deixar de fazer duas, passou para fazer uma só depois de 3 meses e meio. Isso pode parecer cedo para algumas pessoas, mas para quem faz, né, educação de sono tão redondinha, é muito comum que eles comecem a fazer estirões de sono maior antes disso. Voltemos então à educação de sono. Estava eu lá, batendo no bumbum do Gigi, e eu fiquei alguns dias até perceber que ele resistia pouco. Então ele ia pro berço e ele já não reclamava, não resmungava, não chorava, não esboçava nenhum incômodo. Ele se acostumou que dormir era acalmar no colo da mamãe, passar pro bercinho e a mamãe batia no bumbum até que ele dormisse. Então aí eu descobri que estava na hora de passar para a próxima etapa. O que eu comecei a fazer foi mais 3 dias, se eu não me engano. Eu fazia o mesmo processo, só que assim que ele dormia, eu tirava a minha mão, ao invés de esperar um pouquinho depois que ele tivesse dormido. Mais 3 dias depois, quando eu percebi que ele já tinha parado, que ele já tinha se acostumado com isso, eu fui evoluindo nesse processo. Eu acho que talvez esse seja o pulo do gato quando você escolhe fazer um método de educação gradual no sono do seu bebê. Você saber que você precisa mudar a sua postura. Porque se você quer dar autonomia, autonomia significa você tirar todo o seu comportamento, que inclui fazer com que o seu bebê durma, tá? Então, a hora que eu percebia que ele já tinha acostumado, que ele já sabia já o que ia acontecer quando eu colocasse ele no bercinho, eu evoluía no método. Então, ao invés de eu ficar com a mão batendo no bumbumzinho dele no ritmo até que ele dormisse, eu passei a fazer até com que ele ficasse sonolento. E aí, a hora que ele já tava, sabe, a hora que você tá vendo que o neném tá quase se entregando, eu pegava e tirava minha mão. Essa parte talvez tenha sido a parte mais difícil. E aí, ele ficava um pouco mais irritado. Se ele começasse a chorar, eu voltava a bater no bumbumzinho dele, ele acalmava de novo. A hora que ele ficava bem sonolento, eu tirava minha mão. Ok, rapidamente ele se acostumou, faz alguns dias, uns 3, 4 dias. Ele se acostumou então a ficar sonolento com a minha presença e dormir completamente sozinho. Quando eu percebi que ele se acostumou com isso, estava na hora então da gente progredir, tá? Então eu parei de deixá-lo sonolento e passei a deixar somente calmo. Então eu acalmava ele no meu colo depois da mamada, né? Ele arrotava. Giovanni arrotava já. Eu terminava a amamentação, já colocava ele no charutinho, colocava ele pra arrotar, deixava ele 20 minutinhos, né? Por conta do refluxo. Passava ele pro berço e ficava, fazia um carinho, batia no bumbumzinho dele até ele ficar bem calmo. E a hora que ele tava calminho, mas não sonolento, eu saía do quarto. Saía do quarto, nessa época ainda a gente deixava a casa toda escura para não precisar fechar a porta por completo. Porque, né, eu sabia que eu poderia voltar com maior frequência. E precisei voltar muitas vezes. Então, eu saía do quarto e ele ficava lá, mexia, até pegar no sono. Algumas vezes ele pegava no sono, algumas vezes ele voltava a reclamar, ficava mais agitado, algumas vezes ele chorava. Quando isso acontecia, eu voltava no quarto e fazia o mesmo processo. Acalmava sempre primeiro com a minha mão. Se eu não conseguisse acalmar ele assim, eu não me poupava de pegar no colo. Acalmava ele novamente, voltava pro berço, deixava ele calminho com a minha mão e saía do quarto. E eu lembro que nesse processo, né, nesse fim de processo, algumas vezes ele acabava dormindo de primeira. Então, assim, eu acalmava ele, colocava no bercinho, falava, boa noite, meu filho. Saía do quarto e ele dormia. E eu ficava observando na câmera, assim, ó. Tipo, ai, meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito. Eu ficava muito impressionada. Como assim? Ele é só um neném. E eu falava pro Danilo, eu ensinei ele a dormir sozinho. Danilo, eu ensinei o Giovanni a dormir sozinho. Eu ficava muito feliz. Era um motivo de muita euforia pra mim. Até porque, né, ele começou a dormir muito mais rápido. O fato de ele não ter uma interação humana deixava ele muito menos agitado. E o fato dele já reconhecer o berço como lugar de dormir fazia com que ele dormisse muito mais rápido. Assim, ele demorava 1 hora e meia, ele passou a demorar entre 5 minutos, 10 minutos. Nos dias de maior agitação, ele demorava 15 minutos pra dormir. Então, assim, foi uma paz pra gente. E qual foi a questão... Desculpa, gente. Cenário amador. Qual foi a maior questão durante esse processo? Sem dúvida nenhuma,
foi a persistência. Por quê? Quando ele se acostumava com uma parte do método e eu progredia, sempre tinha algum protesto envolvido nisso, sabe? Ele fazia alguma reclamação, ele dava um chorinho, e aquilo me fazia desacreditar que ele era capaz, que eu era capaz de ensinar ele, que ele era capaz de aprender a dormir sozinho. E eu acreditar naquilo e persistir, mesmo quando parecia que estava dando errado. Sabe, para quem tá passando por esse processo, ou já passou, vai me entender. Você fazer tudo super certinho, e aí 3, 4 dias o bebê aceitar totalmente o berço. E aí no quarto dia, você não sabe por que ele rejeitava e chorava, e eu tinha que acolher de novo. Isso de persistir foi a parte mais difícil, porque não é pra mim, não é algo natural de mim, sabe? Essa persistência. Eu sou uma pessoa que eu entrego os pontos muito rápido. Mas o que me encorajou, o que me deu forças pra continuar a fazer, é que eu sabia que não só eu colheria os benefícios disso, não era uma coisa só de que a minha família colheria esses benefícios, o meu filho colheria isso, sabe? Todos nós colheríamos desses benefícios juntos. De um bebê que passou de demorar 2 horas a ser ninado a um bebê que ia pro berço calminho e sozinho dormia em 5 minutos, em 3 minutos algumas vezes, eu sabia que isso pra ele era menos estressante, sabe? Eu sabia que ele estava sendo suprido, eu sabia que ele estava se sentindo seguro no lugar que eu tinha ensinado ele a dormir. E é por isso que ele conseguia dormir rápido, sabe? E, assim, finalizando a parte da educação do sono noturno, que isso eu fazia à noite, foram 21 dias. E eu lembro exatamente quando foi o primeiro dia que aconteceu de eu colocar ele no berço, sair do quarto e esperar olhando na câmera e ele dormir sem eu precisar entrar de novo. Foi uma sexta-feira e meu marido não estava aqui, ele tinha ido à igreja. E eu lembro que eu mandei mensagem para ele na hora, falando: o Giovanni dormiu completamente sozinho. E aí depois daquele dia foi muito linear. Eu colocava ele no berço, saía do quarto, observava pela câmera, ele se mexia um pouquinho e dormia. É claro que todo bebê, e eu digo isso até hoje, né, que o meu já é quase uma criança, mas ele ainda é um bebê, vai ter problema no sono, vai acordar de vez ou outra, né? O sono não se trata só de uma questão de hábito, existem outros incômodos que margeiam o sono. Existe a questão do próprio desenvolvimento, que pode fazer com que o bebê fique mais agitado. Quando o bebê fica doente, né? Essa semana mesmo, o Gigi não tá muito bem, tá acordando de madrugada. Mas saber que isso seria pontual e tendo em vista que era uma necessidade, algo que ele não consegue fazer por ele. Então eu como mãe, né, eu tô aqui pra ele. Mas naquilo que dizia respeito do hábito dele, a gente conseguiu persistir e ensinar para que ele fosse suprido. Uma outra coisa que eu queria falar pra vocês é sobre o método que foi usado, que a gente escolheu um método que chama condução gradual ou extinção gradual. E tem algumas pessoas que assustam com esse nome, extinção. O que significa métodos de extinção? São métodos que extinguem por completo a presença de terceiros ou a ajuda de terceiros no sono do bebê. Então, algumas pessoas escolhem por mudar a forma do bebê dormir, mas ainda assim ter participação disso, tá? Por outros motivos. Então, assim, o bebê só dorme mamando. Então, a gente vai ensinar ele a dormir ninado para que outra pessoa consiga fazer dormir, não só a mãe, né? O bebê tá muito pesado, então eu vou ensinar ele a dormir direto no berço, mas com a minha ajuda, com a minha condução, porque ele tá muito pesado, mas ainda assim vai ser com a minha presença. A gente escolheu por um método que extinguisse por completo nossa participação nesse processo. Então, a nossa participação está no alimentar ele durante o dia, em prover uma boa rotina, um ambiente ajustado, em ensiná-lo a dormir sozinho, em fazer um ritual relaxante, deixar esse bebê calmo para ir no berço. E aí sim a gente colocar ele no berço, saber que esse neném foi suprido caloricamente falando, sabendo que ele teve seu gasto de energia suficiente, sabendo que ele foi amado, que ele está de bumbum limpo, e aí sim ele consegue estar descansado num lugar onde ele se sente acolhido e dormir. Tá? Então eu queria falar mais sobre esse método para vocês. E esse método que eu usei, ele é um método que a gente usa de bebês de 0 a 3 meses. Alguns bebês, até completar o 4º mês, fazem bem, reagem bem a esse método, tá bom? Depois do 4º mês, existe
um desenvolvimento cerebral do bebê que a gente precisa agir de outras maneiras, precisa ter outro tipo de persistência, outro tipo de condução para a gente conseguir com que ele adquira esse hábito, esse conhecimento mesmo. Mas quando você faz com ele bem pequenininho, gente, eu juro que não tem muito segredo, tá? Tô falando aqui bem sincera para vocês. A maior questão é que a autonomia, ela é a cereja do bolo, mas ela não é o principal. O que margeia o sono do bebê é você dar para ele uma boa rotina. Então, você observar o seu filho. Você saber que hora que ele tá com sono e colocar ele para dormir. Você colocar ele num bom ambiente. Um lugar que não esteja muito calor, um lugar que não esteja muito frio, um lugar que não seja barulhento, que tenha buzina, isso e aquilo. Um lugar, por exemplo, de dia que não seja extremamente claro, com luz batendo no rosto do bebê. À noite, um lugar escurinho, que ajude ele a produzir o hormônio do sono. Sabe? Essas coisas são muito importantes e são primordiais, essenciais. Um bebê que faça uma boa mamada quando vai ao peito. E aí o hábito vem para completar isso. Quando o bebê tem uma boa rotina, quando ele dorme num ambiente adequado, quando ele se sente seguro, acolhido e amado, é muito fácil você ensinar um bom hábito para ele. Tá? E como foi uma das perguntas que fizeram na caixinha hoje, que a gente pode sim conduzir esse bebê desde o nascimento, sabendo que existe uma limitação naquele bebê, sabe? Ele passou 9 meses dentro de uma barriga, um lugar escurinho, um lugar apertado, um lugar onde ele era suprido o tempo todo. Então sim, esse bebê vai precisar de mais colo, esse bebê vai precisar ser acolhido. Esse bebê algumas vezes vai dormir no colo, esse bebê algumas vezes vai dormir mamando. E a gente não pode achar que isso é um problema, desde que a gente saiba que aquilo é pontual, de que aquilo é uma fase. Ele é um bebezinho que ele está aprendendo, né, a ser gente. Nós, mães, estamos ensinando um bebê a viver no mundo, né? Que o mundo é muito diferente do que um útero. Vamos lá. O que é mais que eu precisava contar para vocês? Lembra de uma coisa muito importante. Logo no início dessa jornada de ensinar o sono dele de bebezinho, eu fiz total, assim, não vai mais dormir no colo nunca mais. Então eu comecei pela noite e no dia seguinte eu já fiz em todas as sonecas. Depois de alguns dias, o que eu percebi? Ele ainda estava chegando para dormir à noite bastante estressado. E ele estava demorando bastante para dormir, mais do que o curso tinha me sugerido que seria o comum, o ideal. E aí eu entrei em contato lá com a consultoria no curso e elas me aconselharam a passar esse processo de educação só para a parte da noite. E no dia continuar ou fazendo ele dormir, né, ninado, ou fazer ele dormir no berço, mas sempre ajudando. Para que ele não tivesse... porque essa fase de aprendizado gera um certo estresse no bebê, tá? É pontual e visando uma melhora futura. Mas como ele vinha o dia todo, tipo assim, né, aprendendo, na hora que chegava à noite, ele tava com alguma irritação e demorava a dormir. Então, se eu não me engano, em uma semana eu parei a educação do sono do dia, passei a ninar ele, ou ninar no berço, ou ninar no colo e passar pro berço, e a conduzir só o sono noturno. Foi quando melhorou, foi quando ele começou a aceitar melhor isso. E aí, quando se findou esses 21 dias, eu esperei passar um pouquinho, estava bem consolidado, aí sim a gente começou a fazer nas sonecas. O que mais que eu anotei pra falar pra vocês? Teve uma pergunta aqui. Quando que o Giovanni começou a fazer uma noite inteira? Olha, isso vai depender do ponto de vista, tá? Algumas literaturas vão ter como noite inteira o jejum adequado para a idade do bebê. Então, assim, um bebê de 2 meses tem a capacidade de fazer 5 horas no primeiro estirão. Então, se ele já dorme isso e depois acorda e mama entre 1 e 3 vezes, eles consideram isso uma noite completa. Alguns autores vão considerar que uma noite completa é só quando o bebê dorme entre 10 e 12 horas, seguidas sem fazer nenhuma mamada, tá? Então, no caso do Giovanni, ele fazia, depois da educação de sono com 2 meses, ele fazia só 2 mamadas noturnas, uma mamada por volta de 1 ou 2 da manhã, que era essa que ele tava incomodado, tadinho, gente, quando eu penso nisso, eu falo, meu Deus, eu deixei meu filho. Tá, enfim, né? A gente falando, tá anotado lá que no próximo eu não vou fazer. Deixei o bichinho com dor no braço, me chamava lá, me pediu pra virar. Então ele fazia essa mamada por volta das 2 da manhã, que era onde eu virava ele de lado, e uma mamada por volta de 5 da manhã. Depois que eu deixei ele livre, depois que eu tirei ele do rolinho, do charutinho e tudo,
e ele tinha essa liberdade de escolher a posição dele, ele passou a dormir direto entre 9 e 10 horas seguidas. E então ele mamava antes de dormir por volta de 10 para 7, 7 horas da noite, dormia até 4 ou 5 horas da manhã, mamava e completava a noite até 7, 7 e meia da manhã, tá? E isso é uma noite completa. Então eu considero que o Giovanni passou a dormir uma noite inteira, com 3 meses e meio de vida, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Então, continuando nesse processo. Ah, Laís, mas você falou então que você fez isso no sono noturno, que ele aprendeu com 21 dias e depois você passou a conduzir nas sonecas. Na soneca foi igual? Demorou quanto tempo? Começamos então uma nova novela no sono do Gigi. Que eu não vou completar aqui nessa live, tá? Eu vou responder algumas perguntas, comentar com algumas coisas que mandaram aqui nos comentários, mas eu queria contar pra vocês que não foi aí que terminou. Terminamos a educação noturna e desde então a gente não tirou a autonomia do Gigi. Sempre quando ele passa por algum processo, que ele precisa de alguma ajuda para se acalmar, a gente tá aqui e a gente acalma ele. Mas ainda assim ele vai pro berço e ele dorme sozinho. Exceto quando ele tá doente, por um exemplo. Algumas vezes quando ele tá febril, que ele precisa de mais colo, de mais acolhimento. E sim, aí eu fazia ele dormir no colo. Ou de uma maneira que ele prefere também, é de dormir no próprio berço, mas com a minha presença. Com a mão ainda no bumbum dele, gente. Essa técnica de ensinar o bebê a dormir com a mãozinha no bumbum é muito boa, porque ele leva isso como algo que acalma, sabe? Você ensina ele um método de acalmar. E então ele aceita muito bem quando eu fico com a mão nele e eu preciso ajudá-lo a dormir de alguma forma. Mas a gente nunca tirou a autonomia do Gigi, a gente nunca passou por um período de fazer ele dormir de novo ou algo assim. Quando eu percebi que era hora da gente começar a fazer isso na soneca, né? E pra mim também seria muito bom, porque um bebê muito pequenininho faz muitas sonecas ao longo do dia. Então o fato de eu ter que ficar dentro do quarto escuro e ninar e passar por essa questão de transitar do colo pro berço, e, né, parecia que eu tava com uma bomba na mão, gente. Mães, sou só eu isso. Parecia que eu tava com uma bomba na mão. E a hora que eu ia colocar no berço, eu ia orando assim, Senhor Jesus, esse bebê não pode acordar, não pode acordar. E aí então eu falei, não, ele precisa aprender também a dormir durante o dia, isso vai ser bom pra ele. Eu comecei a fazer o mesmo tipo de condução, tá? Deixar ele começar, eu vou falar aqui de novo quais foram os passos pra quem quiser anotar. Então, deixar ele calmo no colo e fazer ele dormir completamente com a minha presença e com a minha mão no berço. Depois que ele tinha aprendido, fazer ele dormir completamente e já retirar a minha mão de imediato. O quarto passo, deixar ele sonolento e retirar a minha mão. O terceiro passo, né? E o quarto passo é deixar ele apenas calmo e me retirar do quarto. Então foram esses 4 passos. Fazer dormir, ficar um tempinho com a mão nele. Fazer dormir e me retirar imediatamente. Deixá-lo sonolento. Deixá-lo calmo e sair do quarto, tá? Foram esses os passos dos 21 dias. Não necessariamente vai durar 21 dias, viu, gente? Vai depender da adaptação de cada bebê, vai depender de como a mãe interpreta, por exemplo, um bebê. Tem algumas mães que o bebê só de ranhetar ou de agitar, a mãe já vai querer pegar, e isso interfere, isso deixa o processo mais longo. Eu sempre esperei até com que eles mostrassem algum choro para depois eu pegar. Quando eu comecei a fazer isso nas sonecas, o que eu percebi é que ele já não tinha mais a mesma... Ele já era um pouco maior, né? Terceiro mês, ali perto do quarto mês. Ele já não tinha mais essa mesma recepção, vamos chamar assim. E aí, eu conseguia até fazer ele dormir com a minha mão no berço. Só que eu não conseguia muito progredir nisso, porque ele tinha ficado muito resistente. A minha presença deixava ele bastante agitado. E assim, os nossos dias começaram a ficar meio caóticos. Quando o Giovanni passou no terceiro mês, perto do quarto mês, ele começou a fazer sonecas muito curtas. Então, assim, eu demorava bastante pra ninar ele. Era em torno de 10, 15, 20 minutos, 25 minutos, algumas vezes meia hora. Eu tinha que esperar 10 minutos pra passar ele pro berço. E a hora que dava 10 minutos, 20 minutos no máximo, ele já acordava. Então, meu dia ficou meio caótico, sabe? Porque eu passava o dia todo tentando fazer ele dormir. E não só isso. Quando eu saía do quarto que ele tinha dormido, eu sabia que eu tinha pouquíssimo tempo para fazer as minhas coisas. Por quê? Ele ia acordar com sono, então ele ia demandar muita atenção de mim. No terceiro mês de Giovanni foi um mês bem complicado aqui.
Eu digo que eu fui salva pelas noites bem dormidas, porque ele já fazia estirões de sono noturno. Então ele dormia entre 6 horas seguidas a 10 horas seguidas, né? Interrompendo para mamar e voltava a dormir de novo. Então eu estava descansada da noite, pronta para encarar o dia. Mas eu sinto que ele estava me pedindo essa autonomia no dia também. Nosso dia então margeava nisso. Eu vivia dentro de um quarto escuro fazendo ele dormir. Eu escolhia uma soneca para fazer no colo, porque algumas vezes, quando ele acordava e eu voltava pro quarto e tentava fazer ele dormir de novo, ele não dormia. Então, algumas vezes eu pegava uma soneca e eu fazia ela completamente no colo. Então chegava a ficar 1 hora, 1 hora e meia, até que eu sentisse que ele estava descansado para que ele dormisse. Algumas vezes eu fiz coisas arriscadas. Eu lembro de eu dormindo com ele na cama, porque eu estava muito cansada. E aí eu colocava ele para dormir em cima de mim, me enchia de almofada assim em volta para eu ficar mais rígida, porque era o jeito que ele conseguia dormir. Era em cima de mim algumas vezes. E os meus dias foram assim. E uma outra coisa também que eu ficava bastante chateada nesse tempo é que, como ele dormia muito pouco durante o dia, ele acordava sempre com muito sono. E a hora que eu ia oferecer a mamada, ele dormia no peito. E a minha questão não era tanto com ele dormir no peito por conta do hábito. O meu problema era que eu sabia que ele não estava mamando bem. Porque, né, ele dormia de sono e não de saciedade. E aí era um ciclo, ficou um ciclo. O terceiro pro quarto mês do Giovanni foi assim. Eu vivia dentro de um quarto escuro para fazer ele dormir, ou eu vivia com ele cansado, estressado, vivia com ele choroso e ele mamava e dormia. Algumas vezes eu deixava ele dormir no peito, eu vinha aqui pro meu quarto, deitava ele na minha cama, deixava ele completar um soninho para conseguir descansar. E aí eu falei pro meu esposo, nossa, o Giovanni precisa aprender a dormir sozinho de dia também. Isso tá fazendo muito mal para ele. Ele passava pouquíssimo tempo em desenvolvimento no chão, que é o lugar ideal para o bebê se desenvolver. Ele passava a maior parte do tempo dele no colo, porque como ele estava cansado, mesmo no tempo acordado, ele rejeitava qualquer outra coisa que não fosse, claro, né, o meu colo, o meu aconchego, o peito. E eu sabia que isso estava atrapalhando o desenvolvimento dele, o descanso dele, a nutrição dele. E aí foi quando eu me decidi que ele precisava mesmo aprender a dormir. Voltei lá, consultei meu curso e vi que outras formas eu podia ajustar o sono do Gigi do dia. E aí eu fui para algumas técnicas que envolvia o tão temido choro do bebê. Li sobre todas as técnicas, tentei aplicar todas as mais graduais, mesmo as que envolviam algum tipo de choro, e não funcionava. Sabe por quê? Porque todas as graduais envolviam muita presença minha. E aí vai da mãe saber analisar o bebê e entender do porquê que ele tá resistindo, por que ele tá fazendo isso, qual é a personalidade do seu bebê, né? Do que ele gosta mais, do que ele gosta menos, como ele se acalma. E o Giovanni não se acalmava comigo. É muito triste eu falar isso como mãe. Eu já atendi mães que falavam assim, durante esse processo, eu vou lá e eu passo a mãozinha no cabelinho do meu neném, e aí ele fica calminho, eu saio do quarto. Meu Deus, eu fazia isso com o Giovanni, ele ficava assim, ó, virado na giraia. Enfim, ele rejeitou, entre aspas, né, todos os métodos graduais. E aí, então, eu completei o sono do Gigi do dia com uma técnica chamada choro controlado. Nome feio, né? E eu sou apaixonada por essa técnica. É a técnica que margeia quase todos os meus atendimentos, claro, desde que os pais estejam dispostos a passar por ela. Eu tenho muita segurança e eu quero deixar para outra live e eu falar para vocês como foi, sabe? Foi um processo super curto, foi super rápido e fez muito bem pra gente. Não deixou nenhum trauma no Giovanni. Ele é um menino que ele me ama, ele me pede o tempo todo. Ele acorda super feliz, ele dorme super bem. E eu queria deixar essa pulguinha atrás da orelha de vocês, para que todo mundo consiga entender que existem alternativas. E nem todas as alternativas vão ser boas ou necessárias para a sua família ou para a minha família, tá? E se eu pudesse deixar alguma instrução para vocês é informação. Se informem sobre tudo. Porque antigamente a gente vivia numa cultura muito relacional. As pessoas estavam sempre juntas, era muito natural que mulheres tivessem contato desde muito pequena com outras crianças, com bebezinhos.
E acabava que a mãe já era formada ali, né? Naquela observação. Hoje não, hoje a gente vive muito afastado uns dos outros. Então falta da gente compreender o que é uma criança, do que aquela criança é formada, qual é a necessidade daquela criança, como eu acolho, quando eu acolho essa criança. Então busquem esse conhecimento para que vocês sejam mães com autonomia, sabe? Mães que saibam o que fazer, que olhem para os seus bebês e entendam o que ele está pedindo para você. Isso é o que vai fazer com que a maternidade seja algo, não sei se leve seria a palavra, mas algo mais sustentável, sabe? O que eu sempre falo quando eu vou atender as mães é que, assim, um bebê muito pequeno, ele tem uma necessidade de sono muito grande, muito grande. E é desumano como uma mãe, para uma mãe tentar suprir. Pensa só que tem bebê que quando nasce ele tem necessidade de dormir cerca de 19 horas no dia. Claro que de forma fracionada. Mas é impensável para um ser humano adulto que precisa comer, que precisa se banhar, que precisa se relacionar com outras pessoas, que precisa lavar a roupa desse bebê. É impensável que esse ser humano adulto se disponha durante tanto tempo por esse bebê. Então, a educação de sono, ela é algo que acolhe toda a família, sabe? Você entende a necessidade do bebê, você ensina para que ele adormeça, que ele tenha essa necessidade suprida, e durante esse tempo, onde esse bebê tá lá, seguro, calmo e dormindo, essa mãe tem a possibilidade de ser outras coisas que não só mãe, sabe? Porque eu não deixei de ser outras coisas quando eu me tornei mãe. Eu continuei sendo esposa, eu continuei sendo dona de casa. Eu comecei a almejar uma nova carreira, né, que é a de agora. Eu ainda era amiga, eu ainda era mãe. E esse tempo que meu bebê tinha para estar seguro e descansando era o tempo que eu tinha para ser essas outras coisas e não só isso. Ter um bebê que acorda feliz, um bebê que acorda descansado, um bebê que se alimenta bem porque está descansado é uma coisa assim, fantástica. E deixa eu ver aqui os comentários, deixa eu voltar no comecinho que eu me distraio muito fácil. Eu acabei não lendo. Minha prima perguntou a partir de quando, né? A noite inteira. A gente começou então a dormir depois de 3 meses e meio. Começou a dormir uma noite completa. Karine, 20 meses, estava dormindo maravilhosamente. Agora demora horas para dormir, gritando. Tem salto nessa idade, gente? Preciso falar sobre isso aqui. Salto é uma teoria, tá? Então, eu não trato como algo certo, tá? Porque ainda é uma teoria, então enquanto não for provado, eu ainda vou tratar assim. A gente trata, vamos dizer, os sintomas do salto. O que acontece no período de salto? No período de salto, o bebê normalmente passa por algum marco de desenvolvimento, ele aprende uma coisa nova e normalmente vem junto com a necessidade de mudar alguma coisa na rotina. E a maioria das vezes o que acontece é que falta alguma percepção nesse ajuste e aí o bebê começa a sofrer à noite. Uma outra coisa que acontece também é que quando o bebê tá, né, com essa empolgação de aprender alguma coisa nova, ele pode sim demorar um pouquinho mais para dormir, ele pode reclamar um pouco. E às vezes, numa euforia da mãe de acelerar esse processo, a gente acaba interferindo e retirando a autonomia ou deixando com que esse bebê resista e te chame por mais vezes por saber que você vai até lá, tá? Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer sim. Com 20 meses, é para esse bebê estar fazendo uma soneca no meio do dia, por volta de meio-dia, 1 hora da tarde, uma soneca de não mais do que 2 horas. É para ele estar fazendo 4 ou 5 refeições completas, fazendo ainda mamadas, fazendo algumas mamadas e dormindo cedo. Mas depois vem conversar comigo, Karine, que a gente tenta ajustar. Eu imaginei que era um bicho de 7 cabeças dar autonomia, mas graças ao seu auxílio foi mais fácil do que esperávamos. Ai, Nanda, foi muito bom conduzir a autonomia da Alice. A Nanda também escolheu um método gradual com ela, então a gente fez quase a mesma coisa, só que como, né, eu já tinha mais conhecimento, foi mais rapidinho. Então o meu processo demorou 21 dias para ele aprender a dormir sozinho. Eu acho que a Alice, se eu não me engano, em 9 dias, com 2 meses e 1 semana, 2 semanas, ela já estava dormindo completamente sozinha à noite. Persistência, né? Não podemos desistir no meio do processo. Em tudo que margeia a educação de um bebê, de uma criança, né? Em tudo que margeia a educação de um ser humano. Eu não desistiria de ensinar meu filho a andar porque ele caiu. Eu não desistiria de ensinar meu filho a comer porque ele teve um engasgo. Eu não desistiria de ensinar meu filho a ser educado porque ele gritou, porque ele ficou chateado.
sabe? Então, acho que tudo que margeia a educação, a formação de um ser humano, existe persistência. Se você acredita que tem uma coisa que seja correta, que seja o certo a fazer, faça. Tem uma frase que, deixa eu ver se eu lembro, eu acho que na educação, o limite do tentar é o conseguir. Eu amo essa frase me impulsionava muito quando eu estava nesse processo com o Gigi, e até hoje, né, em todas as coisas. Com essa técnica foi a salvação aqui em casa, todas felizes. A Mônica usou o choro controlado com o nenê dela. Foi muito rapidinho também. Salvou, realmente, gente, salvou. Uma mãe que foi de cama compartilhada, um bebê dormindo a noite inteira, sozinho, no quarto dele, no quarto dia. Maravilhoso. Para ter uma noite completa, precisa acordar ele para a mamada? Não. Quando a gente tem, né, algumas tabelas que mostram mais ou menos quanto de jejum um bebê tem a capacidade de fazer, é o que a gente fala da capacidade mínima. Então, assim, se tem um bebê muito mais velho que está acordando muito antes dessa capacidade que a tabela propõe, pode ter alguma coisa errada, porque esse bebê não está dormindo o tempo adequado de forma contínua. Gente, o sono contínuo é um sono importante, tá bom? Não é só dormir. O sono contínuo é um sono importante. Então, assim, se o bebê passa daquele horário dormindo, a gente deixa, porque isso significa que ele está suprido da sua alimentação ainda do dia e não tem a necessidade de fazer aquela mamada. Eu só recomendo nos primeiros dias do bebê, até você fazer ao menos a primeira consulta, você acordar de 4 em 4 horas à noite. Porque tem algumas questões do índice glicêmico do bebê. E, né, ele ainda tá aprendendo a mamar, então é importante acordar. Depois que passar da primeira consulta, com 15 dias normalmente, ou da segunda consulta de um mês, e o médico liberar para deixar o bebê dormir o quanto ele quiser durante a noite, você não precisa mais acordar esse bebê para fazer mamadas. Você só acorda se tem alguma questão médica, clínica. Fora isso, você espera, você faz tudo o que precisa fazer durante o dia, e a hora que chegar à noite, você deixa seu bebê dormir o quanto ele quiser. Tá? E aí, se ele acordar e tiver num horário que você sabe que é um horário já da idade dele de ter fome, você vá e amamente. Amamenta, coloca pra rotar e volta pro berço, tá bom? A parte mais difícil é educar os pais. É mesmo. A parte mais difícil é educar os pais, porque assim, você conversa não, e a pessoa fala, não, meu Deus do céu, é aquilo, eu vou fazer, eu vou, e eu sei que é isso melhor pro meu filho, eu sei que ele tá sofrendo porque ele não tá dormindo. Eu converso com várias mães que falam isso. Não, meu filho tá sofrendo, eu não consigo fazer isso por ele precisa aprender a fazer isso e tal e tal. E aí, assim, desiste no meio do caminho. Ou vi uma postagem de um pensamento oposto, né? Porque existem várias teorias, né? Que falam sobre a criação de filhos e sobre o sono também. E aí vê uma outra coisa e começa a pensar e tal e desiste. Então eu acho que quando foi... Sabe que foi uma coisa que Deus tratou muito em mim quando eu tive o Giovanni? Eu falo que eu não era persistente, né? Agora eu ainda não sou, mas eu tento bastante. Eu precisei me educar antes de fazer tudo com ele, tudo pra ele. Eu precisei me tornar uma pessoa paciente, precisei me tornar uma pessoa persistente, eu precisei me tornar observadora e atenta. Gente, isso é tudo que eu não sou. Então, primeiro a educação veio pra mim, para que depois ele fosse beneficiado. A sua mentoria foi um divisor de águas, vale muito a pena, não tem preço. Ai, gente, eu choro quando eu vejo essas coisas. Muito obrigada. E eu queria finalizar essa live de hoje, espero que vocês tenham gostado, essa live vai ficar salva. Como eu disse, a minha intenção é que o conhecimento que eu tenha vá para vocês e que vocês tenham boas noites de sono, que vocês tenham um relacionamento bom com o marido de vocês enquanto esse neném está dormindo, que o neném seja um neném que acorde feliz, um bebê que mame bem, que coma bem, sabe? Esse é o desejo do meu coração. E eu queria finalizar falando sobre o meu lançamento, que vai ser essa semana. Então, como eu postei aqui várias vezes, eu acabei de me formar, então, oficialmente como consultora de sono infantil. E o que eu achei muito bacana é que, claro, a formação foi maravilhosa, mas eu sabia, gente, quase tudo, porque eu virei a louca de estudar sono do bebê, a louca. Eu comecei a seguir vários perfis que seguiam, né, o pensamento e a linha de pensamento que eu tenho. Eu estudei demais, eu li livro, eu conversava com todas as mães, eu já fazia aconselhar a mãe de sono de bebê desde que o Giovanni tem 5 meses, eu faço isso.
E aí agora, né, para finalizar, para coroar essa formação, eu me formei agora em consultora de sono infantil e eu vou começar a oferecer meus serviços para vocês de forma personalizada. Então, esse perfil vai ser um perfil em que eu vou falar do meu conhecimento, que eu vou dar dicas para vocês. Todos os dias eu vou tentar postar no feed, vou abrir caixinhas de perguntas sempre que for possível lá nos meus stories, para que vocês mandem as dúvidas de vocês, para que eu consiga analisar, mesmo que de forma breve e ajudar de alguma forma. Tem muita gente que me manda pelo direct, gente. Hoje eu fiquei, acho que umas 2 horas conversando com uma mãe, tentando ajustar a rotina da bebê dela de alguma forma. É claro que não dá para fazer uma consultoria formal, não dá para mandar um plano de sono, mas naquilo que eu puder fazer para vocês por aqui eu vou fazer. Mas o meu serviço agora vai ser consultora de sono infantil. E aí na quinta-feira eu vou falar melhor sobre isso com vocês, explicando como vai funcionar, quais vão ser os serviços que eu vou oferecer, e eu vou direcionar vocês para saber qual é o serviço que você deveria adquirir para ensinar o seu bebê a dormir, tá bom? Vão ter várias, eu vou oferecer coisas diferentes dependendo de vocês, pais, né? Como vocês estão sobre o sono do seu bebê, o que vocês já sabem sobre isso, se o bebê já tem uma rotina, ele não tem uma rotina. Então, para todo tipo de casa, vai ter um tipo de consultoria diferente, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado dessa live, eu espero que isso tenha agregado de alguma forma para vocês. E se tiver qualquer dúvida, pode me mandar, que eu vou estar aqui agora uns minutinhos lá nos stories respondendo, tá bom? Boa noite, Deus abençoe.